Ele é o nosso pastor, mas a gente pode e deve, né, recebê-lo com um bem-vindo. Vamos dar a paz do Senhor Jesus para ele? Vamos lá, estenda a mão e diga nesta noite: a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém. Está feliz com Jesus aí? Dá uma glória a Deus bem forte nessa noite. Coisa boa. Bom demais voltar até essa casa, após algumas semanas, poder revê-los e ver essa casa tão cheia, tão florida, tão bonita, as irmãs, ao louvor que aqui está. Cumprimentar todo o corpo de obreiros aqui do Tatetuba. É um daqueles locais que a gente tem prazer em vir, não apenas para ministrar, mas simplesmente para estar junto. É um local que sempre que eu recebo do pastor Pablo o convite, venho com muita alegria, e mais uma vez aqui estamos. Me perdoem o atraso, eu estou dirigindo desde as 11 da manhã. Eu cumpro uma missão, uma vez por mês eu vou até o Rio de Janeiro para ajudar na Rede Boas Novas, sair daqui após o culto de domingo e voltando bem no caminho. Acho que vocês viram no jornal, caiu uma passarela e fechou. Eu fiquei 2 horas parado até conseguirem abrir aquela rodovia para chegar. Praticamente vim direto, os irmãos estavam aí fora me esperando com um blazer, só para não ficar. Quando eu cheguei aqui, vi o pastor Pada sem blazer, falei, pronto, acho que errei. Mas brincadeiras à parte, muito bom. Parabéns pela visão de trabalhar temas em séries. Eu particularmente sou fã disso, faço isso sempre que posso, lá no Centro de Convenções, e acredito que alguns temas, eles precisam ser estudados de forma sistemática. A gente não consegue extrair tudo que eles têm para ensinar em um culto, em uma celebração. E por mais às vezes que o tema pareça ser um tema até mais de inspiração e não de ensino, quando você se obriga a estudar sobre ele ministrar sobre ele 4, 5 vezes, quase que de forma obrigatória, você acaba tendo que retirar muita verdade, muito conteúdo de cada um deles. Eu queria convidar você a abrir comigo a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Bom, Mateus 7, hoje, salvo uma pequena alteração, vou falar sobre a parábola do grão de mostarda, mas eu quero dizer para você como eu cheguei nisso. Sempre no mês de janeiro eu me obrigo a ministrar sobre jejum e oração. Nós fazemos 21 dias de oração e jejum, e eu praticamente engato nesse tema e tento extrair tudo aquilo que Deus tem para a minha vida e, consequentemente, compartilhar com a nossa igreja e liderança um pouco desse tema. A gente separa o mês de janeiro para orar um pouco mais, jejuar, toda a igreja em São José dos Campos. E geralmente eu ministro muito sobre o Antigo Testamento. Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 10, Isaías capítulo 58, livro de Levítico também, versículo 16, 17, enfim, são passagens que falam muito sobre jejum, os primeiros jejuns registrados na Bíblia. Mas nesse ano eu me prendi no Novo Testamento. Mateus capítulo 5, 6 e 7, Mateus 17, Mateus 13, Lucas 9, são todos trechos que falam especificamente sobre jejum. E hoje eu quero falar sobre um que Jesus, ele lança, ensina no meio de um ambiente de jejum, na verdade, num comando de jejum. E eu estive aqui há 2 semanas na celebração de 25 anos de casamento do pastor Pablo, falei um pouco do Sermão da Montanha, mas eu tenho me apaixonado por esse texto, quero ler com você, Mateus 7, 24 até o 29, depois disso nós vamos cair para Mateus capítulo 13, Mateus 17 e Mateus 13, onde propriamente se encontra o texto da parábola do grão de mostarda. Eu quero chegar nele de forma inversa. 7,24, Mateus: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, contudo, ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram as torrentes, e sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Ao concluir este discurso, as multidões se maravilhavam da sua doutrina, porque as ensinavam como tendo autoridade e não como os escribas. Feche seus olhos comigo, mantenha sua Bíblia aberta em nome do Senhor Jesus. Pai, aqui estamos na tua casa, no teu altar.
Nessa noite, Pai, o pardal encontrou casa, se abrigou da chuva, mas o teu povo se abriga debaixo da tua autoridade aqui no Tapetuba, Senhor, para ser alimentado e tocado pela tua palavra. Fala conosco, quebra toda limitação, seja ela de ordem física, cansaço, espiritual, e que possamos sair daqui tendo a convicção e a certeza de que recebemos a tua palavra. Todo aquele que assim crê diz: amém. Eu mencionei aqui na última vez que estive que esse texto de Mateus capítulo 5, 7 é, quem sabe, uma das pregações, se não a pregação mais importante da Bíblia. Tudo que a Bíblia diz é inspirado por Deus para exortar, para confrontar, para consolar o ser humano. Só que essa passagem, ela é a maior pregação de Jesus registrada na Bíblia. Quem tem a Bíblia, se você der uma olhadinha em letras vermelhas onde Jesus fala, você vai perceber que essas 4 páginas, elas somente falam sobre Jesus. É uma pregação onde Jesus discorre sobre todos os assuntos que você pode imaginar. Ele fala das bem-aventuranças, que são conselhos que ele deixa. Ele fala de coisas que nós não devemos fazer. E ele fecha dizendo: quem ouve e pratica essas palavras é comparado a um homem prudente, porque esse edificou a sua casa sobre a rocha. Quem ouve essas palavras, porque a mim e a você é facultado o direito à escolha, e não as pratica, é comparado a um tolo, a um homem imprudente, que ele até consegue edificar uma casa, mas o dia da adversidade, do vento, o dia da tormenta chega, e essa casa ela vai pelejar contra a tormenta, ela vai cair, e ele avisa: grande será a sua queda. Uma coisa importante sobre a palavra, sobre valores, princípios, parábolas que nós estamos estudando, é que a única verdade que liberta é aquela que nós praticamos. Não adianta só ouvir a palavra, só simpatizar com a palavra. Não adianta só vir para a igreja e deixar, como a gente diz, a palavra entrar por um ouvido, sair por outro. A única verdade que liberta é aquela que eu pratico e coloco em prática na minha vida. Quanta gente a gente vê que frequenta, que passa pelo tempo, que ama a palavra, coloca um versículo bíblico até no carro, acha tudo bonito, mas a vida não é regida e dirigida pela palavra, e os resultados são muito poucos, porque Jesus está dizendo: esse homem é um homem imprudente. Ele ouve a palavra, mas ele não pratica a palavra, e como consequência disso, o vento vem, o vento sopra, e a sua casa vai cair por terra, e diz a Bíblia: grande será a sua queda. O que eu acho interessante é que ele pega toda essa principal pregação, onde ele fala sobre tudo. Mateus 6 ele fala sobre oração, ele fala sobre jejum, ele fala sobre oferta. Mateus 7 ele fala sobre os falsos profetas, enfim, muita coisa importante. Ele fecha e conclui isso comparando quem escuta a um pai de família. Ele diz: olha, quem escuta e põe em prática vai edificar uma casa que vai permanecer os intempéries da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Todavia, quem não escuta e não é obrigado a escutar, vai também passar por dificuldades, e a sua casa vai cair, e grande será a sua queda. E ao fim do texto que nós acabamos de ler, o interessante é que a multidão ouviu o que ele pregou. Lá no versículo 28, Mateus 7, 28, se puder deixar e colocar aí na tela, ele diz: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões o quê? Maravilhadas da sua doutrina. Por quê? Porque Jesus ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Falando nesse contexto que nós vimos agora, de família, onde ele fala que o reino de Deus se assemelha a um pai de família, um dono de uma casa, que edificam lá. Tem um texto na Bíblia, em Mateus capítulo 17, eu quero pedir que você corra lá agora, Mateus 17, 20, e aí eu entro nessa parábola que tem tocado muito o meu coração e fala muito também sobre jejum. Mateus capítulo 20 fala a história de um pai de família. Assim como ele falou, o reino de Deus é semelhante a um homem que edifica uma casa, uma família. Agora chega Jesus, um pai de família, e ele chega com a súplica, eu diria, mais nobre que alguém pode ter, dizendo: Senhor, meu filho é lunático. Meu filho está doente, meu filho não tem mais expectativa. Eu busquei os teus discípulos para ajudar, ou seja, eu quero ver o meu filho, a minha casa restaurada, sarada, e eu preciso da tua ajuda. E ele busca Jesus nesse texto. E olha o que diz, na verdade, sobre como vencer alguns desafios que ninguém consegue superar. Na verdade, que estão na nossa vida há muitos anos, e a gente deseja, sonha, ora, intercede, e assim chega o Pai até Jesus. E olha o que Jesus diz nesse texto, Mateus 17, 20, e disse-lhes ele: por causa da vossa pouca fé, em verdade vos digo, que se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, e disseres a este monte: passa daqui para pular,
há de passar, porque nada vos será impossível. Dê um glória a Deus bem forte nesse momento. Ou seja, se você tiver na sua frente um monte e uma montanha, e você precisar remover esse monte, basta ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso e refletir com você que está aqui nessa noite. A palavra monte aqui, ela representa o desafio, representa talvez aquilo que todo mundo deseja resolver ao longo da caminhada. E monte para cada um de nós tem uma definição diferente. O que é monte para o pastor Pádua talvez não seja monte para a minha vida. Todavia, montes têm nomes diferentes, tamanhos diferentes, mas todos eles representam a mesma coisa. É aquela dificuldade que não se consegue vencer. É aquele obstáculo, eu diria, intransponível, que há muito tempo você deseja, que ele se move, mas ele fica ali parado. Ou seja, isso é o monte da nossa vida. O dia do monte, todos nós temos um problema, uma situação que está estacionada, não se movimenta, e ela é o monte. Monte geralmente não se remove por metodologia normal. E escute muito bem o que eu vou lhe dizer nessa noite, que pode parecer atravessado ao coração de alguns que aqui estão. São aqueles momentos onde você somente por vir à igreja não resolve. Somente por ler a Bíblia, não me entenda mal, não resolve. Somente por participar de uma reunião de oração ou de uma campanha de 21 dias, eu tenho falado muito sobre isso. Campanha não é troca com Deus. Na verdade, nós nem precisamos muito disso. O que Deus olha é a vida comum do crente, como ele vive todo o tempo, toda semana. Ele recompensa. Eu não preciso de campanha para que Deus comece a agir. Todavia, existem momentos onde a minha didática normal com Deus, ela não vai resolver. E me entenda muito bem nessa noite. Todo mundo que está aqui tem aqueles problemas que você já tentou de toda forma resolver e você não consegue. Aquilo que você já orou de toda forma e não conseguiu. Às vezes a gente se sente como um passageiro da agonia da vida. Já percebeu? Ser levado de um lado para outro, você se bate de um lado para outro, você tenta escapar, por mais que o seu coração almeje, você não consegue se livrar desse problema. Você quer mudar de direção, não consegue. E o pior é quando nós enfrentamos uma montanha na vida, porque montanhas, elas não se movimentam. Lá no livro de Mateus, capítulo 7, que eu acabei de ler com você, ele fala sobre ventos, ele fala sobre enchentes, ele fala sobre chuvas que batem. E eu acho interessante que todos esses fenômenos, por mais fortes que sejam, são fenômenos passageiros. A chuva que hoje está caindo pode ser a pior chuva da sua vida, que destrua tudo, mas amanhã o sol vai brilhar e ela vai passar em nome do Senhor Jesus. A enchente que às vezes vem e ela traz lixo, destrói, pega no móvel, estoura o móvel. Assim acontece com a nossa vida, ela vem destruindo relacionamentos, vem destruindo saúde. Mas eu vim aqui declarar para você que assim como ela chegou, um dia o sol bate, ela seca novamente e as coisas voltam a ficar normal. Esse é o sinal da vida. Se hoje você está aqui, pastor, estou passando por um momento desesperador na minha vida, aguenta firme em nome do Senhor Jesus, porque assim como chegou, vai passar e o sol começará a brilhar. Louvado seja o nome do Senhor. Domingo retrasado, no Centro de Convenções, eu não sei se alguém que está aqui esteve lá. A gente, durante muitos anos, a gente tem um problema muito pesado de drenagem lá. Eu até mandei para o pastor Pádua algumas imagens do que aconteceu. Chove e vem toda aquela chuva da Marginal da Dutra, entra no terreno da igreja, e era 7h15 da noite, o povo chegando, conferência de jejum, igreja cheia, de repente o dilúvio começa a acontecer, entra água, estraga tudo, estraga o som, a gente mal conseguiu fazer culto, um monte de gente chateada. Mas quando foi o próximo domingo agora, a gente limpou tudo, caprichou, colocou perfume na igreja, estava tudo bonito. Por quê? Porque tudo que vem um dia passa. Só que montanha é diferente. Chuva passa, tempestade passa, enchente passa, mas montanha continua plantada exatamente no mesmo lugar. Ela tem o mesmo certo endereço e a mesma massa. Vai lá na Serra da Mantiqueira, você vai perceber que aquela montanha está lá há quantos anos? Ela não se movimenta. Alguém quer tirar ela. Alguém às vezes corta um pedaço para passar um túnel. Mesmo assim, ela continua plantada, edificada exatamente no mesmo lugar. E isso gera, eu diria, a palavra me fugiu aqui, Padre, me ajuda quando você tenta resolver algo e não consegue. Uma frustração, me perdoe, muito grande, até na vida cristã, quando a gente peleja contra algo, não é verdade? A gente ora em relação a algo, a gente lê a Bíblia em relação a algo, a gente busca direção, aconselhamento em relação a algo, e aparentemente aquilo que deveria se mexer, pessoas que querem me ajudar, não conseguem me ajudar, e isso vai matando, vai secando a nossa fé. E tem gente que deságua em tudo que é tipo de confissão da vida. Para resolver, tem gente que cai na confissão positiva, tem gente que fica na força de vontade, eu vou levar no meu braço, eu vou vencer, e acaba cansando e não consegue
ajuda, tem gente que cai somente na oração, e eu vou voltar aqui nesse texto, não me entenda mal, é na corrente daquilo, é na campanha daquilo, é no monte daquilo, a gente peleja, a gente bate, a gente enxuga gelo, mas a montanha continua plantada exatamente no mesmo lugar, e ela não vai a lugar algum. Quem está entendendo o que eu estou pregando, dê um brado de glória a Deus aqui, em nome de Jesus. São problemas, são montanhas que se colocam na nossa vida. Não é vento, não é enchente, não é tempestade. Diga bem forte, são montanhas. O que eu acho interessante é que a razão que Jesus começa a falar, e ele menciona essa questão, ele primeiro fala do grão de mostarda, aqui em Mateus capítulo 17, depois em Mateus capítulo 13, ele começa a descrever aquilo que ele mesmo identifica, ou quem escreveu o livro, como parábola. A gente vai olhar daqui a pouco, ele vai dizer, novamente lhes propôs em parábola. Mas o que me chama a atenção é que Jesus inaugura, eu diria, a dinâmica do grão de mostarda em cima de um monte. Ele fala, olha, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda e disserem a esse monte, ou seja, a esse problema, a essa dificuldade, sai daqui e vai para acolá, ela vai fazer. Jesus começa a falar sobre isso, orando e pregando em cima de um alto monte. Eu acho isso extraordinário. Mateus 17, capítulo 1, abre na sua Bíblia, se ela estiver aí na sua frente. Jesus, ele decide orar no monte, fazer uma reunião de oração, a reunião talvez mais extraordinária de oração que já aconteceu, porque nessa reunião não somente a presença de Deus foi manifesta, não somente pessoas foram tocadas por Deus, mas aqui aconteceu a transfiguração, ficou conhecido como o Monte da Transfiguração. Mateus 17, 1 diz a Bíblia, 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago, a João, irmão deste, e os conduziu para onde? Para um alto monte. Ou seja, ele sobe para orar em cima de um monte com seus discípulos, e lá acontece o sobrenatural, porque estando apenas Pedro, Tiago, João e Jesus, os três ficam um pouco para trás, Jesus vai um pouco mais para frente nesse momento, e agora acontece a transfiguração, versículo 2, e ele foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, versículo 3, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora eu queria ser uma mosquinha nesse dia, só para ver o que estava acontecendo aqui nesse texto, só para ver a humanidade de Jesus diminuindo e a sua deidade aparecendo, o seu rosto brilhando. De repente, o Antigo Testamento, Moisés e Elias aparecendo. Pense numa reunião de oração extraordinária que estava acontecendo nesse momento, e acontece aquilo que aconteceu no batismo de Jesus. Eu leio muito a Bíblia, mas eu tinha me esquecido, eu nunca havia me atentado que isso aconteceu 2 vezes. Quando Jesus foi batizado, Pai, Filho e Espírito Santo no mesmo lugar, os céus se abrem, e a Bíblia diz que o Pai olhou, olha, esse é o meu filho, eu tenho prazer, eu me comprazo nele, e a mesma coisa acontece nesse texto, e eu nem me dei conta, versículo 5, estando eles ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, escutai a sua voz. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, Deus Pai está lá, Deus Filho está lá, Antigo Testamento com Moisés e Elias estão lá, Novo Testamento com Pedro, Tiago e João estão lá, toda a palavra de Deus reunida, olhando para Jesus, supervisionada pelo Pai, e agora a glória invade aquele local em cima de um monte. Pense na reunião de oração. Quem é que gostaria de estar nessa reunião? Dá um brado de glória a Deus. Eu tenho para mim que Pedro, Tiago e João tiveram outras reuniões de oração extraordinárias, mas igual a essa aqui eles não tiveram, não. Eu acho que eles chegaram no fim da vida dizendo, olha, orar é bom demais, subir monte é bom demais, mas teve um dia quando a gente subiu para orar juntamente com Jesus, a glória se manifestou, Moisés apareceu, estava tão gostoso que a gente disse, vamos descer não, vamos colocar uma rede, uma tenda, vamos ficar aqui nesse lugar, porque nós gostamos dessa glória, dessa Shekinah que se manifesta. Marcou a vida deles. Só que tem um detalhe, assim como eles tiveram que subir na montanha, a reunião da montanha terminou, e agora eles tinham que descer a montanha, só para descobrir que tinham outras montanhas na frente deles. Eles receberam uma experiência sobrenatural de ver a transfiguração, de ver Moisés, de ver Elias. Agora chega a hora de descer a montanha e descobrir que haviam outras montanhas também para serem vencidas, e essas não montanhas físicas, mas montanhas espirituais. Talvez hoje aqui à noite tenha gente que também traga essas montanhas, montanhas relacionais, montanhas materiais. Você já passou por essa experiência? Eu acho interessante que os discípulos em um dia estavam no cume do monte,
tudo dando certo, glória de Deus, o Pai falando, Moisés aparecendo, Elias fazendo uma visita, demonstrando, Jesus brilhando naquele momento. Olha a glória da reunião. A gente experimenta isso às vezes, vem para a igreja num domingo, numa quarta, Deus invade o nosso coração, a palavra nos enche de glória. Você está em cima do monte, aí você desce o monte para voltar para a vida normal, para o trabalho de amanhã, só para descobrir que no dia anterior você estava em cima do monte, agora você está de baixo, olhando para cima, com um grande monte que você não consegue vencer. Essa é a história da nossa vida, de cada um de vocês que está aqui nessa noite. A casa de Deus é um monte onde a gente é inspirado, é um monte onde o Pai fala conosco, aonde o Espírito Santo aponta para Jesus, aonde a Bíblia aponta para Jesus, aonde nós somos edificados. Só que saindo daqui, a gente vai descer só para olhar que agora você vai ter um monte exatamente na sua frente, e não são às vezes montes físicos, mas montes simbólicos. Desceram para descobrir que tinham outros montes. Mateus 17, 14, coloca para mim rapidamente, Mateus, eu quero ler com você até o versículo 21. Se você não tem Bíblia, dê uma olhadinha aqui na nossa tela, mas se você tiver Bíblia, faça na sua Bíblia nesse momento, só para a gente ouvir aquele sonzinho das páginas virando. É o som mais gostoso que tem na igreja, depois do glória a Deus, do aleluia, é o som das páginas. Mateus 17, 14. Quando chegaram à multidão, aproximou-se Jesus, um homem. Eles descem do monte, Mateus capítulo 17, versículo 1, a transfiguração acontece. Eles descem do monte e chegando no pé do monte, quando chegaram à multidão, aproximou-se de Jesus um homem, ajoelhando-se diante dele, que disse: Senhor, tem compaixão do meu filho, porque ele é epiléptico. Outra versão vai dizer, ele é lunático, ele sofre muito. Por muitas vezes, ele cai no fogo, ele cai na água, versículo 16. E eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Repita comigo, os discípulos não o puderam curar. Versículo 17. E Jesus respondendo a ele, olha a resposta de Jesus, que resposta dura. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Tragam-o aqui. Então Jesus repreendeu ao demônio, a qual saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Instantaneamente, Jesus olhou para o menino, repreendeu, e ele ficou curado. 19. Depois os discípulos, com vergonha, se aproximaram de Jesus, em particular, escondido, e perguntaram: por que nós não podemos expulsá-los? E disse-lhes ele, olha o contexto onde Jesus fala do grão de mostarda, antes de chegar nessa pequena parábola pela primeira vez. E disse-lhes ele: por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo que se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, diria esse monte: passa daqui para acolá, e ele haveria de passar, e nada vos seria impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Colado com isso, olha o que ele diz no versículo 21. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão a força de oração e de jejum. Olha o contexto que ele coloca. Aqui no texto é interessante que você está vendo que isso aí está em colchete. Está vendo esse colchetezinho antes e depois? Isso significa que esse trecho ou essa passagem não estava no sentido original, no texto original. Ela foi colocada depois, na hora que a Bíblia foi traduzida, para ajudar a nossa compreensão. Mas quando esse texto de Mateus foi encontrado, essa parte não estava. Eles estão emprestando essa passagem de Marcos capítulo 9, que narra exatamente a mesma passagem, e agora eles pegam esse trecho e colocam no livro de Mateus capítulo de número 17, para que a gente entenda. Ele fala: olha, vocês não estão conseguindo fazer montanhas, problemas, situações que estão estacionadas, que não se movimentam há muito tempo, por duas coisas. Primeiro, tem pouca fé. Se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda e dissessem a esse problema, a essa dificuldade, sai e vai para lá, ela faria isso. E tem mais uma coisa, hein? Essa casta de demônios, a situação não se expulsa senão a força de oração e de jejum. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque tem coisas na nossa vida que só se resolvem com oração e com jejum. A gente tem que ter fé, a gente tem que estar na casa de Deus, a gente tem que celebrar Deus com toda a força, a gente tem que exercitar aquilo que a gente tem. Mas ele está dizendo, existem montanhas e situações, não são todas elas, não é um passe de mágica, mas a Bíblia está dizendo que só vão se resolver numa estação da nossa vida, onde eu uso a minha fé, eu uso minha adoração, onde eu uso a oração, onde eu uso o meu temor, eu oro um pouco mais e eu coloco o jejum nessa mistura. Sai da frente, porque milagres começam a acontecer quando tudo isso se encontra num momento específico na vida de um crente. É a situação da vida desse moço.
E é a situação de muitos de nós, me permita dizer isso, até dentro da igreja de vez em quando. Situações que nós aturamos mais tempo do que deveríamos, e ele está falando. Tem situações que a fé precisa crescer um pouco mais. Tem situações onde a oração tem que ser um pouco mais intensa e mais presente na nossa vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aonde o compromisso não apenas espiritual, mas do corpo se manifesta, porque tem coisas que só se resolvem mediante a oração e mediante jejum. Versículo 15, olha o que ele diz, Mateus 17, 15. Chamo meu filho porque ele é epiléptico, ele é lunático, outra versão vai dizer, sofre muito, por muitas vezes ele cai no fogo, muitas vezes cai na água. Naquela época não tinha gás encanado, não tinha fósforo como nós temos hoje, então é comum ainda até hoje no Oriente Médio ter fogo por tudo que é lugar, porque se alguém precisa esquentar água, é só ir lá, pegar uma fagulha de fogo, esquentar alguma coisa. Esse menino, onde passava tinha fogo, se jogava, a vida dele, a pele toda coberta, cheia de problemas, cheia de cicatrizes. O livro de Marcos vai dizer que ele não podia falar, não podia ouvir, espumava pela sua boca. E a pergunta que eu faço é, pastor, como é que a gente descobre se tem ou não uma montanha? Eu tenho feito para mim essa mesma pergunta em ministrando, porque eu passo por montanhas. E eu não apenas passo por montanhas, mas lidou com muita gente que tem montanhas. Eu pergunto para mim, Senhor, como é que eu identifico se isso é uma montanha? Para mim entender o contexto do que é o grão de mostarda, a fé do grão de mostarda. A primeira coisa, como é que eu posso? Isso são coisas que eu tenho exercitado na minha vida, talvez na sua seja diferente, não são apenas essas duas. Mas a primeira é quando a gente quer se livrar de um problema e absolutamente não consegue. Todo mundo aqui sabe do que eu estou falando. Quando a gente quer desesperadamente resolver alguma coisa e aparentemente a gente não consegue resolver essa situação. O apóstolo Paulo, ele disse isso em Romanos capítulo 7. Eu percebo, sabe o quê? Que a boa intenção, ela está em mim. Eu percebo que dentro de mim existe a intenção, mas o efetuar, a capacidade de fazer intenção virar atitude, ela não existe. Eu percebo que existem duas leis batalhando dentro de mim. A primeira é a lei da carne, do corpo, que ela opera contra a lei da intenção, do espírito. E aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Aquilo que eu deveria fazer, isso eu não faço. Coisas que a gente quer resolver, quer ver passar na nossa vida, mas não consegue de forma alguma. E a segunda, que talvez seja a mais emblemática de todas, é quando gente cheia de Deus deseja ajudar você, mas não consegue ajudar você. Aí é desesperador, porque isso é possível. Gente cheia da palavra, gente que deveria e pode ajudar você, como um pastor, por exemplo. Sabe por quê? Porque aconselhamento tem o seu limite. Muitas vezes só procurar um pastor e conversar com ele, não estou dizendo que você não tem que fazer isso, faça, mas somente isso às vezes não resolve o problema. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? Ô pastor, eu lido com gente e eu oro junto e eu tento fazer junto e você quer, eu quero ver a pessoa liberta, mas não acontece. E a Bíblia está dizendo, tem que ter um pouco mais de fé, e tem coisas que só acontecem mediante a oração misturada com o jejum. Tem coisas que a gente tem que aumentar um pouco mais essa mistura na nossa vida. Gente cheia de Deus. Os discípulos, Mateus 17, 16. Os discípulos não conseguiram resolver. Eu trouxe aos teus discípulos e eles não conseguiram curar. Será que os discípulos não queriam ajudar? Claro que queriam ajudar. Eram cheios de Deus, se compadeceram do menino. O problema é que naquele dia os discípulos não conseguiram resolver e não conseguiram ajudar aquele momento. E aí Jesus olha para essa situação, e eu acho interessante, versículo 15, porque disse, olha, esse menino é lunático. Jesus olha e fala, meu amigo, vem cá, expulsa o demônio, e naquele momento o menino foi completamente curado. Jesus teve a revelação de qual era o problema que aquele menino tinha. Não apenas a revelação, mas a autoridade espiritual para agir naquela revelação. Ele agiu pela fé, e aquele menino ficou naquele momento completamente curado, diz a Bíblia. Todo mundo confuso na situação. A gente de vez em quando fica um pouco confuso com algumas coisas da vida. Os discípulos confusos porque não podiam resolver. Comissionados por Jesus não resolveram. O pai que mais amava o menino, querendo ver o filho curado e não sabendo exatamente qual era o problema que ele tinha. A multidão compadecida do menino, do pai e dos discípulos interrompeu. Marcos 9, Jesus, olha, a situação aqui, ninguém está conseguindo resolver esse problema. Todo mundo compadecido, obrigado, não tinha como resolver a situação. E aqui entra o que eu acho interessante. Jesus responde, versículo 20, por causa da vossa pequena fé. Por causa da vossa pequena fé. Se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de, qual é o grão? Mostarda. Diriam a esse monte, sai daqui, vai para lá, e assim vos seria.
Quando eu leio esse texto, estou falando há 24 minutos, já vou me encaminhar para o fim, eu acho interessante a dicotomia e a aparente, eu diria, incongruência dessa palavra. Porque Jesus fala, a fé de vocês é o quê? Ela é pequena. E eu quero que vocês tenham a fé do tamanho do menor grão que tem. Não parece contradigente essa palavra? A fé é pequena, mas eu quero que vocês tenham a fé do tamanho de um grão que também é pequeno. Vocês não estão conseguindo exercer uma fé que resolva, mas a fé que eu quero que resolva, se pegar na natureza, a semente da mostarda é pequenininha, é a menor de todas as sementes. Vocês não têm fé, ou é pequena, mas para resolver, eu quero que vocês usem também a fé, que é comparada a um grão pequeno, talvez o menor de todos os grãos. E olha o que diz Mateus capítulo 13, 2 versículos 13 e 31, e o próximo, e eu concluo com isso a parábola do grão de mostarda, porque ela só é citada nesse momento, dessa vez. Olha o que diz a primeira parte: propõe-lhes o que? Uma parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Próximo versículo, pode passar. O qual é realmente a menor de todas as sementes. Ou seja, o homem tomou e ele semeou no seu campo. O importante é ele semear. Ele tomou a fé pequena, mas ele semeou. A qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. Mas depois de ter crescida, é a maior das hortaliças e faz-se árvore, de sorte que as aves do céu se animam em seus ramos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe qual é o desafio nosso? A diferença da grande fé e da pequena fé. Para mim, guarde isso no seu coração. Para mim, a pequena fé é a fé que olha. Eu não estou aqui questionando o tamanho da fé e nem o tamanho do problema. Estou questionando a prioridade para quem se olha. Fé pequena é aquela fé que olha primeiro para o problema e depois olha para Deus. Porque tem horas que Deus aparece avassalador na sua vida. Tem hora que Deus se revela vencedor, grande. A gente vê, a gente sente a presença de Deus. E quando a gente está assim, a gente vence qualquer problema que aparece ao longo da vida. Mas tem momentos em que você mal consegue ver Deus. Deus parece que está longe, você está passando por uma temporada difícil da vida, e agora a gente começa a caminhar ao longo dos desafios, e a gente olha primeiro para o problema e depois olha para Deus. A fé pequena é a fé que primeiro olha para o problema e depois para Deus. A fé grande é a fé que olha primeiro para o teu Deus e depois para o problema, seja ele qual for que apareça na sua vida. Eu não sei que tipo de problema você tem enfrentado aqui, mas a fé, escute, a fé grande é a fé que primeiro olha para Deus e depois olha para o problema. Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus, as coisas de Deus, a revelação de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que eu acho interessante desse texto? Se você olhar para estudar uma semente, o que tem valor na semente não é o que está por fora, mas é aquilo que está por dentro da semente. A mesma casca que protege o que está dentro da semente é o que limita o que está dentro. Você já viu uma semente de abacate nascendo? Como é que funciona? A guerra que é aquela casca dura, rígida, seca. De repente, alguma coisa lá dentro que está protegida, mas também limitada por ela, está batalhando contra aquela casca que está fora, e parece que a casca não vai romper, porque o que está dentro, na verdade, é algo mole, informe, um brotozinho pequeno, mas de repente aquele broto ele começa a crescer, ele vai se fortalecendo, ele vai ganhando um pouco mais de espaço, e aquilo que está por fora, duro, seco, que impede o crescimento, começa a romper, começa a se abrir, de repente aquele broto começa a aparecer, ele começa a sair, e o que estava fora para proteger, agora começa a ser um instrumento para crescimento. Porque o que realmente vale, gente, não é o que está fora, é aquilo que está dentro. Agora, como é que o que está dentro vai vencer aquilo que está fora para aparecer? Como é que aquilo que muitas vezes está dentro, que ninguém vê, ou que nem sequer é alimentado, vai crescer? Porque aqui é a grande lição dessa parábola, e tem tudo a ver, porque ela é citada num contexto de jejum. A gente precisa alimentar mais aquilo que está dentro, aquilo que muitas vezes é pequeno, aquilo que ninguém está vendo, aquilo que não reconhece, não é reconhecido por ninguém, não é valorizado por ninguém, mas está lá dentro e Deus está vendo. Para Ele tem algum valor, investir naquilo para que aquilo cresça e comece a aparecer, é agir na fé que Deus colocou no seu coração. Porque a gente não age, sabe? Não é a questão da fé. Chegou, está lá, eu ajo nas pequenas palavras.
Eu glorifico nas pequenas coisas. Eu sou fiel nas pequenas coisas que Deus coloca na minha mão. É um segredo claro que a Bíblia está dizendo. Aquilo que está dentro, que começa a crescer, vai crescendo, vai rompendo, vai ficando grande. De repente o que está fora não consegue mais romper, e ela vai crescendo. E diz a Bíblia que a qual era a menor de todas as sementes, depois de ter crescido, se faz hortaliça e a maior das árvores, de forma que até as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Louvado seja o nome do Senhor. É hora da gente entender e aplicar e colocar na terra, naquilo que é pequeno e aquilo que está por dentro. Esse texto é tão interessante. Eu fico perguntando por que Deus coloca ele quando apresenta pela primeira vez em Mateus capítulo 17, num contexto de oração de jejum. Ele quer ajudar o Pai. Ele fala: olha, o problema de vocês todos, e discípulos inclusive, é que a fé de vocês é pequena. Mas se vocês quiserem ver montanhas saindo, vocês precisam ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. E tem um detalhe: isso aí só vai se resolver mediante oração e jejum. Louvado seja o nome do Senhor. Vou pedir os 3 últimos obreiros para mim aqui, por favor, vem aqui para frente. Eu usei essa analogia terça passada no Centro de Convenções. Deus tem falado muito comigo em relação a isso. Por favor, e fortalecer aquilo que está dentro para que cresça. Vai crescer em nome do Senhor Jesus. Vai aparecer, vai fazer sombra para quem está perto. Aves do céu vão se alinhar. Aquilo que ninguém está vendo não tem valor. Vai crescer em nome do Senhor Jesus. Mas aqui está um segredo. Só para aqui um pouquinho, por favor. Ali. O ser humano é tricotômico. Isso significa que ele é corpo, alma e espírito. São 3 realidades que estão em guerra nesse momento enquanto você está aqui na igreja. São 3 realidades que estão agindo e dirigindo a nossa vida, escolhendo os nossos passos todos os dias. Pastor, o que é a carne? Carne, e aqui nosso irmão, que é bem aqui no meio, querido, por favor, ele vai representar a carne. Carne é o que está por fora, é aquilo que você consegue ver. O que é a carne? A Bíblia fala da consciência da carne, das coisas que afetam. É aquilo que está por fora, aquilo que a gente ardentemente deseja com os olhos, com os ouvidos. A carne é aquilo que está por fora. A carne ela é corrompida pelo pecado. A carne é a mais suscetível de todas. A carne é aquela que guerreia contra quem? Contra o espírito. É a porta de entrada do pecado, da maledicência, de tudo que não presta. Não entra pelo espírito, entra pela carne. E aqui está a grande questão. A gente às vezes quer romper, quer crescer, quer ser cheio de Deus. Quem é que está dirigindo a sua vida? Se a sua vida fosse um ônibus, quem é que está no banco de motorista dizendo: eu vou virar para a esquerda, vou virar para a direita, vou para frente, vou acelerar, vou frear? É a carne, é o espírito ou é a alma que está dirigindo a sua vida? Porque dos 3, aquele que você mais alimentar é aquele que vai dirigir a sua vida. É aquele que vai tomar as decisões. Se a carne é quem nós alimentamos, pastor, quem decide sou eu. Conversa fiada, é a tua carne que vai decidir. O espírito está no último banco, lá atrás do cobrador, dizendo: ei, vira para a esquerda, e a carne está dizendo: eu vou para a direita, porque quem está forte aqui, fortalecido, quem é mais alimentado vai comandar e vai subjugar todas as outras. Deus está falando aqui nessa noite. A gente só alimenta a carne, só cuida da carne, só investe na carne, só pensa na carne. Não é assim? Aí a gente tem um pouco mais de revelação. Aí o segundo plano é o plano da alma. A alma é o centro das emoções. A alma é aquela que gere o eu quero, o eu sei, as escolhas, emoções. E a alma é até um pouco melhor do que o corpo. Só que o problema da alma, sabe qual é? A Bíblia diz que enganoso é o que? O coração do homem. Emoções, centro, alma do homem. Porque emoção, um dia está lá em cima, outro dia está onde? Está lá embaixo. Tem dia que você está eufórico, está 220 por hora, nada é impossível. Tem dia que você está no fundo do poço, você nada presta, não é assim que a vida funciona. E quem vive assim, um dia as coisas estão boas, outro dia está ruim. Um dia eu faço, outro dia eu não faço. Um dia pode, outro dia eu não pode. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, ele disse assim: apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quem comanda não tem que ser as minhas emoções. É uma decisão racional de adorar a Deus por aquilo que Ele é e aquilo que Ele fez na minha vida. Escute, pastor, eu vim para a igreja, eu não gostei do culto porque não tocou a música que eu gosto, pastor. Olha, a pessoa que cantou, escute, não tem nada a ver com quem cantou, que música cantou, se cantou bonito, se cantou feio, não tem nada a ver com a emoção, tem a ver com a decisão que nós tomamos de chegar aqui nessa noite, porque Ele é digno e Ele merece a nossa adoração. O culto, ele é racional. Porque se for assim, quando estiver chovendo, ninguém vem para a igreja. Quando tiver muito calor, como está agora, ninguém vem para a igreja.
Hoje de manhã, quando eu saí do Rio de Janeiro, eu confesso para vocês, estava na Boas Novas, trabalhei direto. Hoje de manhã chegou o pastor Samuel, peguei no aeroporto, fui em casa. Antes de vir para cá, eu passei na frente da praia do Recreio, me deu uma vontade de ligar para o Pada, falar: Pada, por favor, troca para a semana que vem, porque eu quero ir para a praia, tá bonito, tá 40 graus aqui, mas em algum lugar eu tomei uma decisão, eu vou estar lá, eu tenho palavra, eu vou chegar na hora. Você está aqui hoje para tomar uma decisão, decidir. Então todo mundo que chegou aqui poderia ter ficado em casa. Antes do culto deu uma chuva e tal, mas você entendeu, o meu culto é um culto o quê? Racional. Racional. Enquanto ele é racional, o Espírito começa a operar, ele toma minhas emoções, ele faz tudo. Mas o primeiro passo, ele é racional. Vamos deixar que essa história, eu só vou porque tem campanha. Aí eu só vou porque não é assim que funciona. Aí tem o terceiro passo, que é o Espírito. O Espírito é aquele que não se corrompeu com o pecado. Enquanto o corpo e a alma se corromperam, o Espírito nunca se corrompeu. É por isso que o corpo, guarde isso no seu coração. A gente tem gente que, lamentavelmente, parentes, amigos, e morrem de uma doença, morrem de um câncer. Não é porque Deus quer, é porque o corpo é corrompido pelo pecado. Ah, pastor, é culpa de Deus. Não tem a ver com Deus, tem a ver com o pecado original do jardim, escolhas que nós tomamos ao longo da vida. É por isso que Deus, sendo gracioso e misericordioso, através do sangue de Jesus, Ele salva, Ele redime aquilo que não foi corrompido pelo pecado, que Ele colocou dentro de você. É um pouco da história. Então a gente vai evoluindo um pouco. Quem é mais alimentado é quem manda nessa história, é quem aparece na história. O corpo, ele representa a casca da semente, o que está fora. O mesmo corpo que protege é o que limita. Só o espírito, coitado do espírito. Às vezes o espírito nessa equação é o mais frágil de todos, porque a gente ora pouco, a gente lê a Bíblia pouco, a gente vem para a igreja menos do que deveria. Eu recebi uma pesquisa, o Pablo acho que vai mandar para os grupos aqui do Tatetuba. Sabe qual é a média que um cristão passa do seu ano dentro da igreja? Quem é que adivinha? Quantos por cento do seu ano passa na igreja? Vamos lá, quem adivinha? Passou? Menos de 2%. Menos de 2%. Como aqui no Tatetuba vocês gostam de festa disso, daquilo, não sei o outro, aqui deve ser uns 5%, a média deve ser mais alta aqui no Tatetuba. Mas o espírito, ele fica fraco, sabe por quê? Porque nós não alimentamos o espírito. Aí quando chega na hora de decidir, quem dos três é o mais forte para decidir? É o corpo. E Deus está dizendo: olha, tem uma coisa que está aí dentro de você que é pequena, mas trabalhada, ela começa a crescer. Ela vai crescer, ela vai crescer. E a casca não consegue mais segurar, ela vai romper a casca. E a casca que é o corpo não consegue mandar, e ela vira um brotozinho, mas ela vai crescendo. É na verdade a menor de todas as coisas que ninguém vê, mas uma vez que ela cresceu, diz a Bíblia, ela se faz árvore, ela cria ramos, ela faz sombra, e as aves do céu começam a vir encontrar descanso nos seus ramos, e esse é o desejo. Eu aprendo duas coisas, obrigado, pastores, muito poderosas com esse texto. Primeiro, invista no que está dentro. Invista no que está dentro. Tem montanhas que não vão cair na força do braço, não vão cair na força do corpo. Ah, eu vou porque eu vou estudar, eu vou me capacitar, eu não sei o que eu vou fazer. Eu tenho um amigo meu que fez agora um curso de coach, de autoajuda, pagou R$1.200, passou 4 dias numa imersão de coaching maravilhoso, fantástico, aonde se trabalha a força de vontade. E eu falei para ele: amigo, vai forte, vai com fé, mas daqui a 3 semanas me procura. Sabe por quê? Porque o braço, a casca, o que está fora não vai resolver esse problema. Tem coisas que só saem com fé, com oração, com jejum. Tem algo aí dentro que tem que romper essa casca, que tem que começar a aparecer. Segunda coisa que eu apresento é a menor de todas, mas ela é colocada. Bota o versículo anterior que tem, por favor, e eu encerro com ele. O versículo anterior: propôs-lhes uma parábola dizendo: o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Eu aprendo com isso pequenas atitudes. O que é um grão num grande campo? O que é um grão? O menor, você já viu o gergelim que você tem no sanduíche, o gergelim? Metade do tamanho do gergelim, o grão da mostarda. Metade dele. Pega aquele grãozinho, aí pega a sua horta, não pode nem ser grande. Aí você pega, bota no dedo, aí coloca na terra e tira. Você nem sabe se ficou lá ou se caiu no seu dedo. Você tem que olhar, porque é tão pequena a semente. Aí volta no dia anterior e encontra de novo aquela semente. Você consegue encontrar? Não encontra. Porque ela é tão pequena, mas você plantou ela. A gente só consegue agir
nas grandes coisas, mas não consegue ser fiel nas pequenas coisas e ter fé nas pequenas coisas. Naquelas que a gente pega, coloca no campo e deixa, Senhor, tu falastes, eu fiz, aqui está, é tão pequena e insignificante, mas se você faz, ela vai virar uma árvore bem grande. Fé nas coisas pequenas da vida, fé nas coisas pequenas, sabe? Eu aprendo nesse texto, talvez, para a minha vida, que tem coisas e montanhas que vão sair de duas formas. Quando eu valorizo aquilo que está dentro, meu homem espiritual, invisto nele, fortaleço ele, alimento ele, faço ele ser mais forte que os outros. Mas eu aprendo que existem montanhas que só vão sair da minha vida quando eu começar a ser fiel nas pequenas coisas. Porque ser fácil com o que é grande, todo mundo vê. Mas ser fiel com aquilo que ninguém está vendo é a menor de todas as sementes. Ninguém nem sabe que está lá, mas Deus sabe que está lá. E Ele está vendo quando a semente é um grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu campo, a qual na verdade é a menor de todas as sementes, mas crescida se faz hortaliça e depois se faz árvore, diz a Bíblia, de sorte que as aves do céu se alinham nos seus ramos. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé comigo nesse momento, em nome do Senhor. Feche seus olhos, se você puder, de pé como você se encontra, e peça duas coisas para Deus. Eu quero pedir juntamente com você essas duas coisas, que são a minha oração com essa parábola de 2 versículos que a Bíblia traz. Outra parábola eles propõe dizer, no Mateus capítulo 13. E ele só fala novamente disso quando ele cura aquele menino lunático em Mateus capítulo 17. Primeiro, diga: Senhor, fortalece o homem que está dentro. Peça para ele agora, me dá força para fortalecer o que está dentro. E segundo, peça dele misericórdia e fidelidade nas pequenas coisas. Me ensina a plantar pequena semente no campo da minha vida, seja na família, seja nos recursos, seja na finança, seja no ministério, seja na fé. Os pequenos passos que nem você tem certeza que vai dar algum resultado, mas quando você menos observar, ela vai começar a romper a casca da semente, vai sair um brotinho bem pequenininho, e aquele broto ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, ele vira uma árvore muito grande. Leia na internet e veja o tamanho de uma árvore que nasce de um grãozinho de mostarda, e você se surpreende o que Deus é capaz de fazer na minha vida e na sua vida. Feche seus olhos agora, curve sua cabeça e peça isso a seu Deus agora com muita fé no seu coração, não olhando para a dificuldade, mas primeiro para o Deus que está presente aqui nessa noite. Ele está aqui no nosso meio. Ele está aqui no nosso meio. Ele está aqui no nosso meio. Ele chegou antes de você chegar, ele marcou um encontro com você aqui nessa noite. Ele te trouxe aqui para animar a tua fé, dizer: olha, esse pequeno ato que você está tomando e você acha que ninguém está vendo, eu estou vendo o teu ato de fidelidade, estou vendo o teu ato de obediência, estou vendo o teu ato de submissão, estou vendo o teu ato de humildade perante mim. Aquilo que você acha que está entrando na terra e nunca vai virar árvore, vai virar se você continuar crendo. O reino de Deus é semelhante a esse grão de mostarda que um homem toma e planta. Pai, dá fé a essa igreja que aqui está a plantar esse grão de mostarda, Senhor. Agir esse grão de mostarda, Senhor. A menor de todas as sementes, Senhor. A menor de todas elas, Senhor. Nos ensina a trabalhar valores, princípios espirituais que estão dentro. Tem horas que a força do braço não vai resolver. Tem hora que a confissão positiva não vai resolver. Tem hora que só o aconselhamento não vai resolver, Pai. Dá fé à igreja para orar, jejuar, adorar, ofertar, fazer tudo aquilo que a tua palavra diz.